Êxodo capítulo 2. Versos 23 em diante. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Verso 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Espírito divino, tua obra é perfeita, e nós desejamos tanto experimentá-la nesta noite. Por isso, Espírito, revela-nos Jesus através desta Escritura. Fala de forma clara, audível, singular. Transmita de forma, Senhor, que não haja nenhuma dúvida sequer no nosso coração. Que eu possa, Senhor, comunicar de forma, Senhor, sucinta, objetiva, e que cada um que ouve possa receber esta porção no coração. Em nome de Jesus. Deixe-me perguntar algo para você nesta noite. Quantos já entraram em um quarto escuro? Façam um aceno assim, bem alto com o braço. Já estiveram em um quarto escuro? Quantos? A grande maioria. Você que levantou a mão, quero dar a você alguns minutinhos para você compartilhar como foi a sua experiência de entrar num quarto escuro. Pode falar. Como foi essa experiência? Você entrou nesse quarto escuro e o que aconteceu? Já compartilhou? Rápido assim? Eu queria muito ouvir sua experiência. Deve ter sido assim, marcante. Deve ter sido algo assim que você nunca mais esqueceu. Porque você sabia que não foi a única pessoa que esteve em um quarto escuro? Outras pessoas da Bíblia já estiveram nele. Pessoas que, por um dado momento, foram levadas a este lugar. Não para aterrorizá-las, não para marcá-las, mas para que algo fosse revelado a cada uma delas. Estou me referindo a Moisés. Já ouviu falar sobre Moisés? Sabe quem é? Moisés teve sua trajetória marcada por coisas fantásticas. Moisés, depois de ter nascido e colocado em um rio, foi recebido pela filha adotiva de Faraó, e esta criou Moisés de forma que ele se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito. Moisés foi formado intelectualmente, culturalmente, um homem preparado. Foi feito com ele o trabalho que nós fazemos, ou que deveríamos fazer com os nossos filhos, ou que os nossos pais possivelmente deveriam ter feito conosco, preparar-nos. E foi exatamente em um momento em que ele se sentia já formado, um homem extremamente preparado, que cometeu ele um deslize. Moisés mata um egípcio. Ele viu um cenário e ele foi tentar resolver o problema e não resolveu. Ele criou mais problemas. Com isso aconteceu algo na vida deste homem, que depois viera a se tornar um grande líder, um grande libertador.
Mas por um dado espaço de tempo, Moisés, que achara que em matar alguém, enterrá-lo, tomando ele todos os cuidados, pensando ele que ninguém havia visto, alguém viu, alguém notou. Quando ele foi intermediar uma discussão, agora de dois hebreus, um deles voltou-se a Moisés e disse o seguinte: você está agora sendo juiz, sendo que você não tem mais autoridade e credibilidade para fazer isto, porque você matou um egípcio. Quando ele ouviu esta frase, imediatamente ele saiu como um fugitivo. Saírem como um fugitivo, exatamente como você e eu, e a maioria de nós, já teve uma experiência de entrar num quarto escuro. Perdeu o chão. Não sabia mais o que fazer, com toda a sua credencial, com toda a sua experiência, com toda a sua educação, com todos os seus valores adquiridos e ensinados ao longo de muitos anos, sai Moisés agora como um fugitivo. Como um fugitivo, Moisés passa por algumas experiências. Essas experiências transformaram Moisés. Experiências essas que Deus muitas vezes prepara para cada um de nós. Quando o fugitivo, ele saiu andando pelo deserto afora, cansado, parou na terra de Midian para tomar água, para estar em um poço tomando água. Ao parar neste lugar, pensando racionalmente, nós poderíamos interpretar: é óbvio, um homem cansado, um homem fatigado, um homem que estava correndo de algo, cansou, precisou se recuperar. Não. Foi Deus quem parou Moisés naquele exato momento da vida dele, naquele poço, para tratar com Moisés, para falar com Moisés, para ensinar algumas lições a Moisés. Portanto, todas as vezes que Deus levar você e eu a um quarto escuro, não é para destruição. Deus quer levar muitas vezes eu e você para determinados lugares, para falar conosco. Às vezes a única forma de Deus nos parar é quando Ele coloca algo na nossa vida. Nós somos tendenciosos a fazer coisas, a sair sem esperar em Deus o que Ele tem para a nossa vida. Moisés para. Moisés, ao estar naquele poço, certamente com muita água, experimenta algo na sua vida. É sobre isso que eu quero hoje falar com você. O Deus que para Moisés, o Deus que nos para, o Deus que, vendo aquele homem, o potencial dele, agora desprestigiado, sem convicção alguma, Deus agora vai fazer algo na vida deste homem. E é assim que Deus faz na nossa vida. Deus por vezes para, Deus por vezes dá-nos de beber, porque Ele quer falar conosco. Moisés espera o agir de Deus.
Sabe qual é o erro que muitos de nós têm cometido na caminhada cristã? Nós não esperamos o agir de Deus na nossa vida. Tomamos iniciativas, fazemos coisas que Deus não pediu para fazer. E depois quebramos a cara. Depois, na angústia, corremos para Deus nos socorrer. Quais as lições que Moisés precisou aprender? Quando eu li com você estes 3 versículos, eu vi nitidamente um Deus que é capaz de se interessar por um homem, por uma pessoa, por uma mulher. Deus olha individualmente para cada um de nós, vê a nossa carência e necessidade, vê a nossa aflição, vê como precisamos dele, e então vem nos ensinar. Quantos querem aprender com Deus nesta noite? Usando a vida de Moisés, eu e você aprenderemos nesta noite lições fundamentais para a nossa vida, em todas as áreas: pessoal, familiar e ministerial. Todas as áreas. A primeira lição que eu extraio sobre a experiência de Moisés é exatamente esta que eu acabei de citar. Quando cansado, correndo, fugindo, todo temeroso, ele para e tem uma atitude. A atitude do poço, que está lá no verso de número 16, quero que você coloque os seus olhos. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Moisés, até este momento da sua vida, sempre havia alguém que o servisse. Imagine ele vivendo em um palácio, sendo criado por toda a liderança de Faraó. Ele era o tipo de pessoa que passava e os outros se curvavam. Ele era atendido em todos os seus pedidos, todas as suas solicitações. Deus queria tratar com ele, porque a vida não resume-se a você e eu darmos ordens. Moisés precisava aprender algumas lições, e a primeira lição que Moisés aprende é ter uma atitude de servo. Que lição tremenda! Ele, que estava tão sedento, precisando recuperar-se, agora oferece água a 7 moças, filhas de um pastor. A atitude de Moisés em proteger aquelas filhas quando pastores grosseiros, e daí a minha preocupação muitas vezes com líderes grosseiros, líderes sem sensibilidade, maridos sem sensibilidade, insensíveis, pastores que vieram e certamente aterrorizaram aquele instante. Tiraram as mulheres, tiraram os rebanhos. Eles eram a prioridade. Moisés olha aquela atitude. E não pense você que foi um rompante de Moisés.
Foi Deus trabalhando no caráter de um homem. Deus, quando quer trabalhar em mim e em você, Ele sabe muito bem aonde trabalhar. Deus agora usa esta situação. Moisés vê o cenário e Moisés agora passa a ter uma atitude de servo. Qual a atitude que chama a atenção nesses dois versos, 16 e 17? Primeiro, naquele poço tinha água em abundância. Ele poderia beber e prosseguir. Fugitivo. Não faz. Ele para, ele bebe água e ele tem uma atitude nobre, que é característica dos filhos de Deus, servir as pessoas. Me parece que foi Jesus quem ensinou este princípio. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você pode repetir isso? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Moisés protege as filhas daquele sacerdote. Aquelas filhas dão o relatório ao seu pai. Chama a atenção a atitude deste homem que diz: chamem-no, quero conhecê-lo. A partir daquele instante, Moisés passa a conviver de fato com uma família, com experiências de pessoas que honram-se mutuamente, reconhecem valores uns nos outros. Como resultado, aquele pai, encantado por aquele homem, dá uma de suas filhas em casamento. E pela primeira vez na história, Moisés, que fora criado num palácio, Moisés, que tinha tudo aos seus pés, passou a ter uma experiência não só de servo, mas passou a ser pastor. Como diz constantemente o pastor Carlos Alberto, pastor não é aquele que tem título. Pastor é aquele que tem ovelhas. Pastor é aquele que pastoreia pessoas. Pastor é aquele que cuida do rebanho. Pastor é aquele que serve o rebanho. Pastor é aquele que dá a vida pelo rebanho. Quando Deus quer trabalhar na vida de um homem casado, quando Deus quer trabalhar na vida de um líder na igreja, Deus trabalha justamente nesta área, a área do serviço, a área de entregar-se a alguém. Quando Moisés pensou que ficaria fugitivo o restante da vida, que todas as suas credenciais não impressionariam mais ninguém, olha que este homem tinha um currículo de fazer inveja. Pensando ele que ficaria o resto de sua vida na obscuridade, no quarto escuro, Deus agora tira Moisés desse lugar e ensina a maior de todas as lições que nesta noite eu venho oferecer a cada um de vocês. Queremos o cuidado de Deus? Queremos ver o agir de Deus? Queremos ter experiências com Deus? Não importa a credencial. Eu sou formado em Harvard. Para Deus não vale nada. Olha aqui o meu currículo. Olha aqui a minha credencial. Deus está interessado em ver o seu coração e não a sua credencial. Deus quer olhar para dentro de mim e de você e saber se há no meu e no seu coração uma atitude semelhante à dele, do homem que deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, do homem que deixou todos os galardões que possuía e depois o reconquistou e fez deste homem um servo. Por onde ele andou, Jesus serviu. As lições de Jesus estão em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Jesus está aqui também, ensinando
este grande homem de Deus chamado Moisés. A atitude de servos, ouça isto, é aprendida no deserto. Sabe quando você olha para a sua situação, vê o estado em que você se encontra, pensa que Deus não está nem aí com você. E às vezes você se torna uma pessoa que reclama demais da vida. Afinal de contas, eu me preparei. Afinal de contas, eu fiz tudo o que devia ser feito. Deus espera encontrar em mim e em você a mesma atitude que encontrou neste homem. Que Deus não está interessado nas credenciais. Deus está interessado no que você é. Essa atitude chamou-me tanto a atenção que eu quero que você guarde esta frase. Moisés teve que aprender que não é o que ele faz, e sim porque ele faz que importa para Deus. Tudo o que você é, Deus não está tão interessado. Agora Deus está interessado naquilo que você faz e pelo que você faz. Se tudo o que eu e você estamos fazendo é para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, esteja certo que o Senhor está ensinando você e você terá brevemente resultados fantásticos. Primeira lição, atitude de servo. Segunda lição que eu extraio deste texto, a lição da confiança. Versos 24 e 25 que você leu comigo. Eu encontro aqui 3 verbos. Primeiro, Deus ouve. Deus faz o quê? Ouve quem? Ouve o povo. Ouve pessoas. Deus ouviu não só aqueles que andavam debaixo do tacão de Faraó, como Deus ouviu um homem, ouviu Moisés. E Deus ouve cada um de nós. Deus é capaz de ouvir muitas vozes no mundo inteiro, e todas elas Ele consegue distinguir. Ouve você, ouve a mim, quando nós estamos em aflição, quando estamos precisando de uma intervenção dEle. Esteja certo de que Deus é capaz de ouvir. E quando Ele ouve, Ele tem a segunda atitude que eu encontro neste versículo. Lembra-se o Senhor que Ele tem uma aliança com você. Deus não é como o ser humano, que faz alianças e quebra. O ser humano é capaz de dizer para você, olha, eu vou estar com você até o fim. De repente ele corta, ele separa, ele rompe. Deus não é como o homem. Deus lembrou-se que Ele tinha uma aliança com o povo dEle. Quantos aqui são povo de Deus? Então Deus se lembra constantemente, olha, eu tenho uma aliança com o Cláudio. Eu tenho uma aliança com o João. Eu tenho uma aliança com o Leandro. Eu tenho uma aliança. Eu não posso romper a minha aliança que eu fiz com ele, e de fazer o bem todos os dias da sua vida. Eu encontro o terceiro verbo nesses 2 versículos. Deus viu, Deus ouviu, Deus lembrou da aliança, e Deus viu a necessidade do seu povo. Você que pensa que Deus não está olhando, que Deus não está ouvindo, que Deus não está lembrando-se daquilo que Ele prometeu a você e de como você está nesse exato momento. Sabe do que você precisa. Sabe qual é a sua carência, sabe qual é a sua necessidade. E Ele está disposto a resolver isso na sua vida, ajudando você com esta lição de você aprender a confiar nele. É fácil confiar. Logo a seguir do capítulo 2, entramos no capítulo 3.
E ali tem Moisés a experiência da sarça, da glória, da presença de Deus na vida dele. E deixe-me dizer uma coisa para você. É muito fácil confiar em Deus quando você está empregado. É muito fácil confiar em Deus quando você está jorrando saúde. É muito fácil confiar em Deus quando tudo vai a seu favor. E quando as coisas são contrárias? Quando a doença chega na sua casa? Quando o desemprego bate à porta? Quando as notícias não são tão boas? Moisés precisava aprender a confiar em Deus. E a igreja de Jesus precisa aprender a confiar nele. Ouça. Pessoa feliz é quem não interpreta o silêncio de Deus como uma indiferença. Olha, será que Deus não está me ouvindo? Está sim. Se Ele não respondeu, é porque ainda não é tempo. Mas Ele vai responder a você e a cada um de nós. Não veja o calar-se, o não ouvir a Deus como Deus indiferente a você e a sua situação. Pelo contrário, Ele já planejou, Ele já organizou, e em breve Ele te dará a resposta. Segunda lição, a lição da confiança. Sabe, meus irmãos, as maiores lições que eu aprendi em confiar plenamente em Deus foi exatamente quando eu me encontrava num quarto escuro. Por diversas vezes eu já estive lá. Já estive lá quando passava por cirurgias, os médicos me abriam e fechavam, e eu continuava com as dores. Já estive lá. Já estive no quarto escuro, quando fiquei desempregado. Já estive lá. Foi lá que eu aprendi as maiores lições de confiar em Deus e na sua palavra e na igreja que até hoje eu sirvo a Jesus, que é esta comunidade da graça. Lá eu fui acompanhado. Cuidaram de mim. Quando eu ouvia o testemunho desta minha irmã sendo cuidada pela nossa célula, eu fiquei assim, relembrando quantas vezes isto aconteceu comigo. Porque eu também participava de uma célula. Não como líder, não como auxiliar, não como anfitrião, como membro de célula. E num estágio muito difícil da minha vida. Lá as pessoas me ouviam, as pessoas oravam por mim, as pessoas me acompanhavam, as pessoas cuidavam das minhas necessidades e carências. E sabe como é que isso acontecia? Deus usava aquela célula para ministrar ao meu coração. Ah, como isto fez bem para mim. Aprendi a confiar em Deus. Antes eu confiava no meu braço. Antes eu confiava na minha competência. Antes eu achava que eu me bastava. Mas na hora em que eu não tinha mais o recurso na conta bancária, a hora que eu não tinha mais condições de pôr o alimento sobre a mesa para cuidar da minha esposa e da minha filha, a hora que eu me vi em desespero, e ouçam, eu nunca disse isso a vocês, fora de época, apenas membro da Comunidade da Graça, eu fui bater no gabinete pastoral, pedir emprego, e Deus que estava tratando comigo no quarto escuro, usou a vida do meu pastor para dizer, não é tempo, não é para você. Eu tomei um susto, porque afinal de contas, eu não estou numa igreja família. Eu poderia dizer isto, afinal de contas, mas não é isto que é dito na Comunidade da Graça, uma igreja família que ama-se mutuamente, que cuida bem uns dos outros.
E eu me lembro como hoje, o pastor Carlos Alberto, no gabinete, dizia: agora não. Não é para você. Desci aquelas escadas, Wagner, com a maior frustração da vida. Pensando, interrogando Deus, questionando Deus. Aí, mais para frente, o Senhor foi me ensinando a confiar nele. E não na instituição. E não na organização. E não em pessoas. Embora Deus pudesse usar pessoas. Que futuramente Ele fez isso. Vocês conheceram uma família que cuidou de mim. E eu os trouxe aqui em abril. Apresentei-os a vocês. Pastor Diniz e Zuleide. Casal fantástico. Cuidou, trouxe para perto. Amou, serviu, deu a vida. Me ensinou a confiar em Deus. Esta é a lição que Moisés precisava aprender. Aprender a confiar em Deus e na sua palavra. Terceira lição que Moisés precisou aprender e que eu estendo a você nesta noite, porque eu também quero aprender cada dia da minha vida. Capítulo 3, verso de número 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Nesse momento Deus acaba de chamar Moisés e diz: olha, te nomeei como libertador do meu povo. É você. Você voltará lá no palácio. Vai encontrar-se com o Faraó. Vai agora falar a ele que eu estou te enviando para libertar o meu povo. E a resposta de Faraó foi qual? A resposta de Moisés: quem sou eu? Quem sou eu? Vocês sabem que muitas vezes eu fiz exatamente como Moisés. Quem sou eu para ser pastor de um rebanho? Quem sou eu para supervisionar as igrejas da Comunidade da Graça em São Paulo? Quem sou eu? Não me sinto competente. Todas as vezes que eu subo num púlpito como este, passado muitos anos, eu continuo com os meus joelhos trêmulos. E uma vez eu perguntei para o meu pastor: pastor, é normal, depois de tantos anos pregando à frente de um rebanho, ficar com as mãos frias, ficar com os joelhos trêmulos? E eu ouvi uma resposta que nunca mais eu esqueci do meu pastor. Ele disse assim: o dia que você não tiver mais os seus joelhos trêmulos, o dia que as suas mãos não suarem mais, é melhor você nunca mais subir num púlpito para pregar. Porque você está confiando em você e não no Espírito Santo. Nunca mais pode ser o rebanho da minha casa. 5 pessoas. Pode ser uma plateia como esta, 300 pessoas. Pode ser uma multidão. Continuo trêmulo, porque eu preciso aprender uma lição que Moisés aprendeu: confiar e obedecer a Deus. É a terceira lição. Moisés confiou, Moisés agora obedece. O que é que Deus fez? Ouçam. Moisés aprendeu que fugitivo, no quarto escuro, ele precisava de uma coisa. Ele não podia confiar nele próprio. E talvez esse seja o pior estágio na vida de alguns aqui. Confiam em si e esquecem de obedecer a Deus. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, é você que eu vou enviar. Quando ele questiona Deus, Deus muito gentilmente
retorna a Moisés dizendo: Moisés, o que é que você tem nas mãos? E Moisés responde: uma vara. A história você já ouviu diversas vezes. Moisés lança a vara no chão e ela se torna em uma serpente. Pega-a de novo e se torna uma vara. Moisés precisou daquela vara para obedecer a Deus, não só quando foi a Faraó, mas quando estava diante do mar para separar as águas. Precisou da vara. A vara nas mãos de Moisés se tornou na pessoa de Deus. Não contente, Deus faz ainda uma outra experiência. Pede para Moisés colocar as mãos no peito dele. E quando Moisés tira as mãos estão leprosas. O que significa mãos leprosas? Mãos impuras, pecado, toda sorte de impureza. Houve um ano, me recordo qual, em que nós convidamos um pastor, não me lembro a região, me lembro o nome dele, Ernest Comanapali. Você lembra original de onde que ele era, Wagner? Não. E ele veio na nossa conferência, falou, coisas tremendas. Aí, um dado momento, ele falou assim: olha, irmãos, eu tenho um leprosário. Eu falei: leprosário? Cuida de pessoas leprosas. E aí ele mostrou algumas imagens desse leprosário, quando as pessoas se decidem por Cristo, em que elas descem às águas com este pastor. E as pessoas vão se despedaçando na sua carne. E a água, de tão branca, começa a ficar turva, vermelha. E para não bastar, aquele pastor disse: sabe, eu tomo a ceia com esses leprosos. Significa que quando ele tomava o copo, punha para um leproso tomar o suco de uva, parte da carne dos lábios ficava no copo, e você tinha que tomar. E eu fiquei olhando aquela cena, me lembrei disso e falei: Senhor, será que eu seria capaz de te obedecer a tal ponto? Será que eu seria capaz de obedecer quando o Senhor disser: faça isto, e eu ficar arrazoando, eu ficar questionando, eu ficar interrogando? Não é assim que por vezes você faz? Não é assim que muitas vezes pessoas dentro da sua casa fazem? Moisés aprendeu a grande lição de obedecer. Ouça. Ele passou a lembrar-se de que na vida nada poderia acontecer se ele não obedecesse a Deus. E é isso que eu quero nesta noite deixar para o seu coração. Nada vai acontecer na minha e na sua vida se você não obedecer a Deus. Para aplicar esta reflexão, escrevi 3 frases. Primeira, para aqueles que estão anotando: Deus tem prazer em servos, não em faraós. Deus não se importa com faraó. Deus está olhando para os servos. Segunda frase: Deus quer que cheguemos mais perto dele do que da realização dos nossos projetos. Deus está interessado mais em você se aproximar dele
conhecer a Ele, ouvir a Ele, do que você tão somente pedir para Ele abençoar os seus planos, seus projetos. E a terceira frase: Deus não permitirá que Satanás diga para você desperdiçar os seus fracassos. Satanás tentou fazer isso de forma muito sutil com Moisés. Moisés errou. Pelo erro começou a fugir. Fugir de quem? De Faraó? Também. Fugir de Deus. Fugir da comunhão com Deus. Fugir do relacionamento com Deus. Eu quero muito nesta noite que você, como eu, aprendamos com Jesus agindo na vida de Moisés. Conheço a história de alguns de vocês, de outros não. Talvez você esteja vivendo um momento exatamente como um fugitivo. Você não consegue sair desse seu quarto escuro. Você até tenta, mas não consegue. Talvez você olhe para o momento que você está vivendo e diz: vale a pena confiar? Será que vale a pena confiar em Deus? Ou então você esteja tão fraco que não consegue obedecê-lo. Você não consegue obedecer a Deus. Você até se esforça, mas não consegue obedecer a Deus. Deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. Servir a Deus, ser membro de uma igreja, é mais do que você dar seu dízimo e sua oferta. Deus não precisa do seu dinheiro e do meu dinheiro. Deus precisa do meu e do seu coração. Deus precisa enxergar em cada um de nós que a confiança que temos nele é absoluta. E Deus espera que sua palavra tenha efeito na minha e na sua vida, a ponto de não questioná-lo, e tão somente obedecê-lo. Você sabe por que Moisés se tornou o libertador do povo de Deus? Por essas 3 experiências, 3 lições. Aprendeu a servir, aprendeu a confiar e aprendeu a obedecer. Minha oração é que nesta noite essas 3 lições sirvam para cada um de nós, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé um instantinho. Quantos têm tido dificuldade nesses dias de confiar e obedecer a Deus? Quantos? Quantos têm dificuldade? Posso pedir uma gentileza para você com muito respeito? Quero que você, se estiver ao lado de uma mulher, de um homem, tome as mãos dele ou dela com respeito. Segure agora as mãos dela. Segure as mãos dele. Talvez você esteja segurando as mãos de alguém que não consegue sair desse quarto escuro. Tem muitos cursos, tem um currículo invejável, tem intelectualidade, mas Deus não quer nada disso. Não que essas coisas são desprezíveis,
elas têm o seu valor e o seu lugar. Deus quer que a sua igreja, que o seu povo aprenda lições importantes. Tenha atitudes de serviço cristão. Como eu começo a expressar o serviço, pastor, em casa? Comece lá na sua casa. Não comece por aqui, não. Comece lá. Sirva sua esposa, seus filhos, seu marido. Sirva lá. Sirva a sua célula quando ela se reúne. Sirva. Como consequência, quando você vier num ambiente coletivo como esse, será mais fácil você servir. Confie. Confie nele. Ele tem todo o crédito do universo para você e eu confiarmos. Mas você pode estar segurando as mãos de alguém que não confia plenamente. Confia em determinadas áreas, em outras não. E talvez você esteja segurando as mãos de alguém que tenha dificuldades de obedecer, não porque não nasceu de novo, não é isto. Dificuldades de obedecer porque não ficou claro. E a gente precisa ajudar as pessoas que têm dificuldade de obedecer, não porque elas são, não gosto dessa expressão, filhos do diabo. Filhos do diabo é todo aquele que não nasceu de novo. Mas uma vez que nasceu de novo, são filhos de Deus. Filhos de Deus, transformados à imagem e semelhança de Jesus. O que falta então para essas pessoas obedecerem? Falta ajudá-las. Falta orientá-las. Falta estar perto delas. Quando eu pedi para você segurar as mãos desta pessoa, é para você entender de que você não é melhor do que ele ou ela. Não há ninguém aqui melhor do que o outro. Somos todos iguais. Eu só estou aqui num lugar mais alto para você me enxergar e eu poder vê-lo, porque eu estou também aí, no mesmo lugar que você, mesmo nível. Você está segurando as mãos desta pessoa? O que é que você pretende fazer quando orar por ela? Você vai orar para que o Senhor que falou nesta noite ajude-a? Você vai orar para que o Senhor que foi montando este cenário para cada um de nós possa fortalecer? Se é esta a intenção do seu coração, eu quero te convidar a orar agora, por ele ou por ela. Quero ouvir a sua voz. Quero que você levante bem alto a sua voz. Quero ouvir a sua oração. Comece a orar. Comece a orar da direita, da esquerda nesta hora. Comece a orar.